E o Alexandre de Moraes disse que a transferência dele tem que ser discreta. Deixa eu falar uma coisa, ministro. O presidente Bolsonaro, ele não precisa fazer esforço, não. Ele arrasta a multidão. As pessoas querem estar perto dele. Deve incomodar isso, né? Deve incomodar. Mas essa é a verdade. Há pessoas na frente da Polícia Federal, continuam lá. Havia pessoas na frente da casa dele. Se ele chegar no hospital, vai haver vigília lá, pode ter certeza disso, enquanto ele estiver presente ali. Então, o presidente Bolsonaro é esse fenômeno de popularidade. Goste ou não, queira ou não, está dado. E criar constrangimentos para a sua equipe médica, como foi feito, e para a polícia que vai fazer essa transferência, é um abuso, é mais um abuso de Vossa Excelência. Mas nada vai passar incólume, não. Pode ter certeza. Ari? O medo dos covardes é a pior reação que se pode ter no mundo. As maiores tragédias que nós tivemos no mundo foi provocado por isso. O medo dos covardes. Aqueles que têm medo dos que se promovem, dos que têm vontade, que promovem o bem, que são líderes. Então, o que nós estamos vendo no Brasil, e eu não vou nominar ninguém, é o medo dos covardes. O Brasil se diz que é carente de heróis. Não, o Brasil hoje tem um herói. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Herói de quê? Herói de propagar uma verdade que está no coração de todos os brasileiros. A verdade da liberdade. Do sentimento democrático, do sentimento de progresso, do sentimento de querer ser brasileiro, do sentimento da nação brasileira, do sentimento contra o autoritarismo. Bolsonaro resistiu sempre e está aqui num hospital. Poderia não estar, poderia estar em qualquer lugar do mundo. Teve a oportunidade, não ficou. Ficou sabendo que iria sofrer. Ele hoje, quando for se submeter à operação, cirurgia, sabe do risco, mas sabe estar aqui corajosamente, com coragem, enfrentando. Bolsonaro é um símbolo dos brasileiros. Bolsonaro, nessa atitude dele, é um pouco de cada um de nós. Não é questão de política específica sobre determinada ideologia ou doutrina. É uma atitude contra a tirania, uma atitude que tem medo, que bota policiais na porta de um quarto de hospital. Para quê? Medo de quê? Medo das ideias que estão no povo, que estão na sociedade? O poder é do povo, o poder é do conjunto. Eu ontem, e eu chamo o Paulo para essa reflexão, estava lendo a Escola de Salamanca, que é do século XV, que estabeleceu a liberdade e povo como maioria nos princípios e fundamentou todos os conceitos que daí derivaram do iluminismo, todos os conceitos da Escola de Salamanca, que reviveu o quê? Os princípios cristãos, do direito natural, da liberdade do indivíduo, do livre-arbítrio, do tomismo. Fez uma adaptação de São Tomás de Aquino às questões, à época da realidade, contemporâneas. Hoje nós precisamos voltar a conceitos da Escola de Salamanca, de liberdade, de cristianismo, do sentimento que está acima de todos nós, que chama-se consciência, que o físico, prêmio Nobel, Roger Penrose, estabeleceu, que a consciência precede a criação do universo. É isto que Bolsonaro representa, consciência. Consciência do dever cumprido, consciência de ter vergonha na cara, de enfrentar a corrupção, de enfrentar os malfeitos. Então, Bolsonaro é o nosso herói. Está, hoje, num hospital, sofrendo por nós. É isso que o povo brasileiro tem que entender. Nós temos futuro, porque Bolsonaro demonstra que é possível. Ari, eu vou até
Perfeita essa colocação, ele está passando tudo isso porque ele é um símbolo, vai muito além da questão dele, individual dele, ele se tornou um símbolo de uma pessoa que decidiu não baixar a cabeça, né? Inclusive, assim, fica o questionamento, nós temos algumas pessoas aqui no chat comemorando essa situação de desgraça do presidente Bolsonaro, comentando cinicamente, eu não sou coveiro, e daí? Muito cuidado, gente, porque as frases são ditas dentro de um contexto. Os soldados jogaram dados em cima do manto de Jesus. Pois é, então assim... Nós temos exemplo na história. Exatamente, os cínicos, tá? Que são espíritos reptilianos, aí é uma coisa muito mais profunda, porque a luz não permite certos comentários. Mas o cinismo, ele está presente, como a Ari muito bem colocou, ao longo da história. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes algumas frases, algumas declarações são feitas dentro de um contexto. E aí os cínicos retiram as frases simples, puras, retiram do contexto e ficam repetindo como se fosse um mantra. Eu vejo que isso acontece em relação ao presidente Bolsonaro, no caso dessa frase dele, eu não sou um coveiro, foi dentro de uma entrevista em que ele já havia respondido a todas as perguntas. E aí houve um jornalista que falou assim, olha, mas não vai ter vala para todo mundo. Foi uma pergunta completamente esdrúxula. E ele, do jeito dele, né, debochado de ser, que a gente sabe que em alguns momentos ele se comportou assim, inclusive sou crítica. Acho que não deveria, mas enfim, ele tem a personalidade dele, assim como Milei tem a personalidade dele, Trump tem a personalidade dele, são homens com personalidade forte. E aí, ele deu essa resposta e virou, né, um símbolo. Assim como também tem muita gente que não sabe, quando o presidente Bolsonaro, é uma questão de justiça esclarecer isso aqui. Quando o presidente Bolsonaro fez aquele gesto, né, das pessoas sem ar, a fala dele era: houve orientação errada. No início do período da pandemia, vocês se lembram? Qual era a orientação? Só vá para o hospital, só procure o hospital se tiver com falta de ar. Vocês se lembram disso? Depois, percebeu-se que a pessoa deveria buscar ajuda médica assim que começassem os sintomas, porque daria tempo de tratar, de conter o alastramento do vírus. Então, muitas pessoas morreram por causa de uma orientação errada. E aí ele foi ilustrar isso. Olha, deram orientação só quando a pessoa estiver com falta de ar. Ele fez essa ilustração, foi retirado do contexto, e muitas pessoas acreditam até hoje que ele estava zombando de quem estava morrendo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Ele nunca zombou. E o que o presidente Bolsonaro fez durante todo o período da pandemia foi resguardar as liberdades individuais. Essas pessoas que estão fazendo críticas, o Júlio, o que tem que acontecer? Elas têm que fazer um exame de consciência, olhar para dentro de si. Talvez, aproveitando hoje que é dia de Natal, entre numa igreja e façam uma confissão. Elas vão ver que esse pecado que elas estão botando a terceiros está dentro delas. Mas elas é que assim. são assim. Elas é que estão procurando, sempre assim. Estão procurando algum motivo, qualquer que seja. Então, eu nem respondo, porque não tem sentido. Está mais que respondido, está respondido na atitude. E eu acho que nós temos que hoje, aproveitando o dia de Natal, rezar por todas as pessoas. E rezando por todos, também estaremos rezando por Jair Messias Bolsonaro.